Pai do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, satisfação poder estar novamente reunidos em torno dessa lição de hoje, lição 7, Tiatira, igreja fervorosa, porém uma igreja transigente. E nesse dia de hoje estamos aqui com a companhia da nossa irmã Cecília, nosso irmão pastor Rogério, uma satisfação tê-los aqui, eles estarão lhes cumprimentando nesse momento. Olá, a paz do Senhor a todos e todas, professores. É um prazer estar aqui com vocês novamente para meditarmos hoje na carta do Apocalipse à igreja de Tiatira. Essa carta traz grandes instruções importantes para nós, para que sejamos cristãos mais fervorosos cada dia, né? A paz do Senhor, irmãos e irmãs, professores e alunos. Eu quero de antemão agradecer, mais uma vez estar aqui com vocês, para nós estarmos aqui falando sobre a igreja de Tiatira. Eu tenho certeza que a gente vai decorrer aí e vamos conseguir chegar no objetivo dessa aula. Meus irmãos e irmãs, professores e professoras, a leitura desse texto encontra-se em Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 19, e a versão usada para essa leitura é Almeida Corrigida Fiel. Diz assim o texto sagrado: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Eu lhe dei tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas que retende até que venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com a vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O texto-chave, Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. A reflexão encontra-se assim: é possível ser uma igreja fervorosa espiritualmente e ao mesmo tempo ser transigente, condescendente com o falso ensino? Esta igreja, a igreja de Tiatira, uma igreja que, pelo estudo, nós percebemos, o Senhor Jesus vai deixar isso muito claro quando ele diz o apóstolo João, que era uma igreja tolerante, uma igreja condescendente, uma igreja que cedia alguma doutrina, algum ensino que estava sendo trazido àquela igreja. Era uma igreja que se encontrava ali nessa cidade. É interessante que a cidade de Tiatira era um centro político, ou melhor, não era nem um centro político e nem um centro religioso. Na verdade, essa igreja era conhecida e se caracterizava pelo seu apogeu, ou seja, pela sua importância comercial. Como diz William Barclay, a importância da cidade de Tiatira estava na sua posição geográfica. Por quê? Porque ela ficava a caminho onde viajava, passava
o correio imperial, e por esse caminho se transportava todo o intercâmbio comercial entre a Europa e a Ásia Menor da época. Era uma cidade conhecida pelas suas agremiações comerciais, como o linho, o couro, o linho, o bronze, os cintureiros, alfaiates, os vendedores de púrpura, enfim. Então, é nesse contexto que se encontra essa igreja, tá? Uma cidade assim conhecida pelo seu porte, pelo seu apogeu comercial. E aí o Senhor vai examinar essa igreja, vai investigar essa igreja, vai fazer alguns apontamentos e vai convocar o arrependimento, enfim. É o que nós vamos estudar nessa igreja, a lição 7. E nesse contexto aqui que nós vamos extrair algumas lições significativas para os nossos dias. Então a reflexão é possível ser uma igreja fervorosa espiritualmente, mas ao mesmo tempo ser uma igreja condescendente, uma igreja tolerante com os falsos ensinos? E é uma reflexão que eu acho que cabe para nós nos dias de hoje, não é, irmã Cecília? Então, a igreja de Tiatira, ela era a cidade menor da Ásia, né? Das 7 igrejas que existia na Ásia, era a menor cidade, mas não a menos importante, porque ela era famosa pelo seu comércio. Era uma cidade que tinha um comércio muito grande de oleiro, padeiro, lã preta, lã branca, púrpura. Essa púrpura era extraído de uma planta muito importante e rara, né, que inclusive ela não existe mais. Então, era uma cidade muito importante pelo seu comércio, e tinha nessa cidade, que eu gostaria de enfatizar, um grande comércio de escravos. Inclusive, esse comércio de escravos, ele perdurou por muito tempo, até inclusive no período dos sultãos, próximo ali do século XIX, mais ou menos, no início do século XIX. Tão forte era esse comércio que tinha de escravos na cidade de Tiatira. E por haver esse comércio muito grande, existia também muitas agremiações, muitas agremiações. Cada uma dessas agremiações correspondia a um deus pagão, porque existia muitos templos pagãos. Eles eram uma cidade muito idólatras, tinha templos a Apolos, Artemis, Zeus, enfim. Então, o que acontece? Essas agremiações que estavam ligadas ao comércio, ela vai influenciar no comportamento dos cristãos, porque esses ídolos que tinha nessas cidades e esses muitos templos, em contrapartida, Milton, não tinha nessa cidade aquele templo ao imperador como tinha nas outras cidades. Então, em tese, a igreja de Tiatira, os cristãos, eles tinham uma facilidade maior para desenvolver a sua fé, porque eles não eram tão perseguidos como as outras igrejas, né? Mas tinha essa questão das agremiações que estava ligada ao comércio. Então, qual a dificuldade que os cristãos encontravam? É que para desenvolver o seu comércio, eles tinham que fazer parte dessas agremiações, eles eram coagidos a fazer parte dessas agremiações. Isso não acontecendo, eles caíam no ostracismo, seu negócio não desenvolvia, ficava totalmente isolado. Então, eles eram, de certa forma, coagidos e induzidos a fazer parte dessas agremiações. Até aí, tudo bem, né? Fazer parte de um sindicato, alguma coisa, tudo bem. O problema é que existia as festas que essas agremiações davam, e nessas festas servia-se alimentos, comidas sacrificadas a esses ídolos, né? E aí a dificuldade do cristão chegava, a partir daí que o cristão se via numa situação difícil, né? Interessante aqui, né, irmã, que assim, que
fica bem claro que nós estudamos o contexto histórico, o contexto religioso dessa cidade, é que seria quase impossível ser um comerciante na cidade de Tiatira sem fazer parte desses grêmios, né? Desse grêmio, ou seja, cada grêmio tinha a sua representatividade, o seu Deus, o seu ídolo para ser adorado. Então, não participar de uma dessas gremiações era uma espécie de suicídio comercial, ou seja, você perderia a esperança da prosperidade. Eis então a questão: perder a prosperidade ou manter-se fiel ao senhorio de Cristo. E isso refletia no comportamento da igreja. Por isso que o senhor olha para a igreja e vê que a igreja está deixando de ser influenciada pelo contexto não só comercial, né, mas pelo contexto religioso. A gente percebe que muitas vezes o sucesso no trabalho, né, nos seus negócios, acaba sendo uma porta de entrada para que o cristão deixe a sua fidelidade. Então, é muito complicado. Isso revela, tem muito né? a ver com a nossa vida hoje. Isso tem muito a ver com a vida da igreja hoje, quando eles precisam tomar essa decisão e falar, não, aqui a palavra do Senhor é essa, eu rejeito, e usar da fé, né? Usar da fé que o Senhor vai, de alguma forma, trabalhar para que ele desenvolva os seus negócios, tenha sucesso no seu trabalho. E os cristãos de Tiatira, aqui o que acontece? Muitos deles acabavam sendo condescendentes. Não tem nenhum problema, negócio é negócio, religião é religião, fé é fé, Deus é Deus, e não tem nenhum problema. Qual o problema? Um ídolozinho. Então, o que nós vamos perceber que o problema da igreja, ela não havia perseguição. Não havia perseguição religiosa. Então, o problema ali na igreja em Tiatira não era uma questão de perseguição. O problema da igreja estava dentro. Então, o problema era interno. Nesse sentido aqui, nós vamos observar que esse comportamento da cidade, dos moradores, as pessoas que se convertiam, nos parece, pastor Rogério, que estava trazendo prejuízo dentro da igreja, porque tinha alguém ali dentro da igreja que parece que percebeu essa questão do comportamento dos moradores da cidade e veio com um ensino que parece-nos que, à luz do estudo aqui, que estava desvirtuando o aspecto legítimo, verdadeiro do Evangelho, não é isso? Sim, quando a gente observa o contexto, como já foi muito bem exposto aqui pelos irmãos, era um contexto que era uma igreja que estava situada, na verdade, era um centro comercial, né, empresarial. Então, nesse centro existiam as gremiações, como foi dito, e mediante a tudo isso, causava um impacto dentro da própria igreja de Tiatira. Que sentido? O sentido que ali havia uma mulher, né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente, e essa mulher, ela ali começou a introduzir costumes que não deveriam ser colocados, e aí a gente entra na questão do grau de espiritualidade. Eles eram fervorosos, porém, eles não examinavam a palavra, porque eles eram negligentes, então eles eram coniventes, como foi dito aqui, e permitia que isso acontecesse da mais forma descarada possível, porque já, na verdade, era um costume, já era uma prática que vinha de fora para dentro, essa é a grande realidade, e a gente vai ver que, então, o Senhor ele teve que intervir. Interessante, né? É que o Senhor vai dizer no verso 19, conheço as tuas obras, conheço o teu amor, conheço o teu serviço. Ou seja, havia piedade e havia diaconia. Havia piedade, havia temor, mas havia serviço. Havia fé, havia paciência e que as últimas obras seriam maiores do que as primeiras. Aí o Senhor vai fazer uma denúncia gravíssima, no verso 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos. E qual que era a questão?
que esses servos seriam ensinados a praticar a fornicação e comer dos sacrifícios da idolatria. Essa é a denúncia que o Senhor Jesus faz a respeito desse problema grave dentro da igreja. Uma igreja fervorosa, uma igreja que havia amor, havia fé, havia trabalho, havia piedade, contudo estava se deixando levar por uma profetisa, uma falsa mestra dentro da igreja. E quem era Jezabel? Quem era essa Jezabel, irmã Cecília? Então, aqui, na verdade, no Apocalipse todo, a gente percebe esse simbolismo que existe, né? E aqui na igreja de Tiatira também a gente percebe. É muito importante a gente atentar para esses símbolos que existem no livro do Apocalipse, né? Então, a Jezabel, o texto diz aqui de uma mulher que ela própria se diz profetiza, mas a gente percebe que, na verdade, é uma figura que já vem do Antigo Testamento, né? É a referência maior que está lá no Antigo Testamento, da Jezabel, esposa de Acabe, que induzia a idolatria, né? Então, o que acontece? A gente precisa ver Jezabel, os símbolos da Jezabel do Antigo Testamento. Depois a gente pega aqui a imoralidade. Provavelmente essa imoralidade estava ligada à fidelidade com Deus, né? Porque quando a gente olha ali, Isaías 54, versículo 5, Deus diz assim para Israel: pois o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o teu nome. Então, quando fala dessa prostituição, dessa fornicação que está acontecendo, na verdade é uma indução aos ídolos. E o que acontece? Quando a gente vê aqui que o teu Deus é o teu marido, nesse sentido, o povo de Deus está casado com ele. Há uma relação de fidelidade, de compromisso. Quando isso, ao mesmo tempo que você tem um compromisso, que tem o seu Deus, e você se envolve com um outro ídolo, então você tem a prostituição e a fornicação. Esse simbolismo que existe no livro do Apocalipse é interessante para a gente não confundir com o que a gente conhece hoje de prostituição, de fornicação, né? Muito provavelmente a imoralidade, a fornicação era nesse sentido. Então, claro que, como a nossa irmã Cecília acabou de colocar, quando o texto aqui está se referindo a Jezabel, lembrando de Jezabel, a profetisa, a rainha casada com o rei Acabe, ele está traçando um paralelo, está traçando um comparativo. Por quê? Porque a mulher do Antigo Testamento, a rainha Acabe, era aquela que sustentava, diz o texto, que os profetas comiam na mesa do rei, ou seja, a monarquia sustentava os falsos profetas, no caso ali, os profetas de Baal, eram 850 profetas, e era a monarquia que sustentava. E qual que foi o intuito de Jezabel, a esposa de Acabe? Conduzir o povo de Deus na época, como foi bem colocado pela nossa irmã Cecília, se prostituir, no caso aqui a prostituição espiritual. Ou seja, praticar a infidelidade, tornar-se infiel ao Senhor. Então havia um problema de infidelidade. Então qual que era a proposta aqui? Qual que era o plano arquitetado pela Jezabel, essa casada com o rei Acabe? Era promover o paganismo, induzir o povo a dar as costas ao Senhor. Que é a mesma prática que estava acontecendo aqui no livro de Apocalipse. Essa mulher que o Senhor vai fazer uma comparativa com Jezabel. É claro que não é a mesma Jezabel. São alguns aspectos, por quê? Os ensinos dela tinham tudo a ver, não é isso, pastor? Sim, tinha tudo a ver. A gente vai observar que a Jezabel do Antigo Testamento, ela foi inserida no contexto de Israel e ela então começou a meio que seduzir Acabe para que a prática a Baal fosse algo comum. E quando a gente leva aqui para o Novo Testamento, essa figura, esse símbolo de Jezabel, vai trazer não uma prostituição
carnal, mas sim uma prostituição no fato deles deixarem de adorar a Deus e comer sacrifícios a ídolos. Então, dentro desse contexto, foi o que nós falamos a princípio, que a cidade ela estava inserida dentro de um contexto onde eles se adoravam um panteão de deuses, né? Ali tinha tanto os deuses romanos como os deuses gregos. Então a igreja ela estava habituada a isso. Então a figura de Jezabel, ela usa desse contexto demoníaco para quê? Para atingir a igreja. Fica muito claro que a mestra, ou a falsa mestra Jezabel, ela estava na igreja induzindo os crentes ao quê? A práticas pagãs. Ou seja, filiando-se, tentando filiá-los ao quê? Aos costumes pagãos. Fica muito claro no verso 20, né? Mas algumas poucas coisas tenho contra ti que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. Ou seja, através do ensino dela, ela estava levando o povo a práticas pagãs. Nesse sentido aqui, irmãos, é interessante nós salientarmos que nós vivemos num contexto parecido. Muito parecido. Porque o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 1:8, ainda que nós mesmos, um anjo vos anuncie um outro evangelho, seja anátema. Então, quando o evangelho sendo pregado, quando a palavra está sendo pregada, quando aparece um mestre, uma mestra ensinando, que destoa do evangelho, ainda que usa a Bíblia, mas que destoa do verdadeiro evangelho, do evangelho genuíno, essas pessoas estão sendo conduzidas o que é uma prática pagã. Então nós temos que tomar muito cuidado. Podemos ser fervorosos, pode haver a manifestação do Espírito, podemos cantar bem, louvar bem, mas nós precisamos tomar cuidado para que esses ensinos não venham tomar conta da igreja e com isso desviar-nos do evangelho genuíno de Jesus. Apóstolo Pedro, na sua carta, ele escreve, Pedro 3,18, ele fala a questão de crescer na graça e no conhecimento. Lógico que no sentido teológico, se nós vamos falar a questão da graça e do conhecimento, é a questão da salvação voltada a Cristo. Mas em um linguajar pentecostal, crescer na graça e no conhecimento é a questão do equilíbrio, né? E o que a gente vê no contexto das igrejas de hoje, às vezes se busca uma certa espiritualidade, né? O fato de se falar em línguas, de pular, dentre tantas outras coisas, e às vezes o ensino da palavra, ele é meio que deixado de lado. Então, quando a gente vai, né, numa academia, a gente vai malhar, a pessoa que gosta de se malhar só um braço e não malhar o outro, ele vai ficar o quê? Deformado. Então, hoje a gente vê que no contexto que a gente está, algumas igrejas, denominações deformadas e está vivendo a prostituição, né, religiosa. Essa é a pior prostituição que existe, a prostituição religiosa. E com verniz de espiritualidade. De espiritualidade. Com verniz de espiritualidade. Esse é o perigo. Esse é o perigo. Então, sabe o que me parece? Eu ouvindo, parece que essa personagem aqui da Jezabel, ela não parece ser uma pessoa lá de fora que está muito distante da igreja, não. Ela parece ser uma pessoa que está ali no meio dos cristãos. Sim. Influente. Influente, a história deixa isso muito claro quando a gente vê os falsos mestres. Exatamente. Sutilmente, é como uma líder, uma espécie de um líder, uma líder que tem influência com os cristãos. E ela, de forma muito sutil, ela vai influenciando, induzindo os cristãos a Porque quando é alguém lá de fora, que você fala assim, aquela lá já está no meio do paganismo mesmo, mas não é o que parecia ser alguém de longe que assustava. Não, mas parecia ser alguém que estava ali no meio dos cristãos. Ela exercia uma certa ascendência sobre um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que achavam que... influente. Por isso que Deus diz assim, olha, é tolerante, porque é como se... É o que a gente está acostumada a ouvir hoje.
Não, isso aqui não tem problema, não tem nada a ver. Imagina, não tem problema, parece que não tem problema, entendeu? Não é algo de muito... Por isso que isso tem muito a ver com a igreja hoje, com o que a gente vê hoje. Isso não é estranho. Ela estava tão enraizada dentro da igreja que a identificação que o próprio Senhor dá, que ela é uma profetisa. Ela tem um título. Ela não é alguém assim que... Ela tem um título, ela é profetisa. Ela se julga profetisa, né? E ela tinha um público que aceitava, que era conivente ao que ela fazia. A pessoa diz, mulher que se diz profetiza. Ela se diz, né? Que, e tem verdade, muitos aí que se diz alguma... Então, né? se ela dizia profetiza, com certeza ela profetizava e muitos acreditavam na profecia dela. Como a gente sempre diz, né? Só há oferta porque há demanda. Só há, É muito estranho isso para vocês. Só há professor porque há alunos. Só há mestre porque há alunos, ou seja, não tem como você não ter uma profetisa se você não tiver os seus ouvintes. Então, vamos assim dizer, é aquela mulher de Deus, né? É aquele homem de Deus. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu tenho um pavor desse título, quando fala para mim, homem de Deus, irmão, isso um peso é grande, irmãos. O peso é grande porque a responsabilidade é enorme. E no caso aqui, essa mulher, essa falsa mestra, o versículo 20 vai dizer que ela conduziu um grupo de crentes a viver em licenciosidade e pecado. Versículo 20. Versículo 21, esse grupo era um grupo que era insubmissos, pois não aceitavam a reprimenda. Olha o versículo 21. E dele tem para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Ou seja, era uma mulher resistente ao Senhor Jesus. Essa mulher, o que me parece, é aquele grupo, é o grupo do PCJ, que encontra-se lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Lá havia 4 grupos, né? O grupo de Paulo, que é o grupo dos liberais, o grupo dos conservadores, que é o grupo de Pedro, o grupo dos intelectuais, o grupo dos filósofos, que era o grupo de Apolo, e havia o grupo de quem? O grupo dos exclusivistas, o grupo de Jesus. E era o pior. Que é o pior. É aquele que só ouve Jesus, só obedece a Jesus, só se o Senhor falar comigo. O que me parece aqui, essa mulher é esse tipo de pessoa, é exclusivista. E essas pessoas, elas têm um poder, assim, sobre as pessoas muito grande nas igrejas. Então, esse tema aqui, irmãos, eu vejo o seguinte, que o texto vai dizer que a própria Jezabel resistiu ao Senhor Jesus. O que me parece aqui, eu até coloquei aqui na revista para meditar. Como pode uma igreja ser tão fervorosa espiritualmente e ao mesmo tempo ser condescendente, ser tolerante ao falso ensino de falsos mestres? Ou seja, o Senhor concluiu, aí vai mostrar que o Senhor conclui suas palavras. E aí nós vamos ver algumas investigações que o senhor entende aqui e o senhor convoca ao arrependimento. Irmãos, o grande problema que nós enfrentamos hoje são os falsos ensinos. Porque tem surgido muitos falsos ensinamentos, muitas doutrinas, muita teologia hoje que usa-se a Bíblia, parece com a Bíblia, igual eu brinco com meus alunos, irmão, nem tudo que brilha é ouro. Nem tudo que se diz em nome do Senhor, vamos abrir a Bíblia, é de Deus. Temos que tomar muito cuidado. E no meu modo de ver, esse tema para os dias de hoje, ele é muito, mas muito relevante, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil dentro do cristianismo evangélico brasileiro. Muita, como diz o Hernando Dias Lopes, tem havido um sincretismo dentro do cristianismo evangélico, o evangelho brasileiro. Muitas crenças, muitas coisas que parece que é de Deus, mas não é. Então nós temos que tomar muito cuidado. Irmãos, o nosso tempo está indo, e aqui nós vemos aqui, ele vai dizer assim, ó, tenho porém contra ti que tolerares essa mulher Jezabel. Ou seja, aí o Senhor faz a reprimenda aqui para quem? Para o líder da igreja. Porque estava tolerando o ensino dessa mulher. O que vocês me dizem a respeito disso? Pastor? Cecília? As cartas, na verdade, para as igrejas do Apocalipse, foi dirigida aos seus pastores, né? Então, é como a gente falou aqui, se ela tinha esse espaço, é porque ela tinha um público e o pastor daquela igreja ele estava sendo também conivente com que as práticas dela, né? E por isso Jesus ele vem e entra em cena e ele vai ali e corrige
E você vê que o negócio estava tão enraizado que tanto os crentes da igreja de Tiatira como a própria Jezabel, elas resistem ao próprio Senhor pela palavra. A resistência é pela palavra e pelo conhecimento. E a gente estava falando do cenário, a questão da espiritualidade, de tudo isso, a gente vai encontrar alguns aspectos na igreja aos Coríntios. Se a gente começar a ver ela, no capítulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, diz que era uma igreja que tinha todos os dons. Espiritual, quem entrava na igreja de Coríntios, eu acho que sentia, né? Mas, se você olhar os primeiros capítulos, lá tinha dissensões, lá tinha espírito mundano, tinha impureza, litígio, e existia o quê? A conivência dos irmãos. Paulo repreende a conivência. E essa mesma conivência que a gente vai ver na igreja de Tiatira, né? Então, eles deixavam as coisas acontecer e é a questão de entrar a carnalidade, né? Então, eu acredito que na igreja também de Tiatira existia aquela carnalidade, aquela profecia que alimenta a carne. Então, a gente percebe que a carta vem, Deus fala das obras, né? Fala da fé, olha, eu conheço a fé, o amor, que inclusive as suas últimas obras são maiores. Não deixa de considerar as boas obras que a igreja realiza. Mas ele vem com a repreensão. Ou seja, às vezes hoje a gente vê que algumas pessoas acham o seguinte, que não, eu já faço tanta coisa, então se eu fizer alguma coisa errada, tudo bem, passa batido. Mas não, Deus, ele não tolera. Alguém, o líder da igreja pode tolerar, mas Deus não tolera. Deus diz, olha, eu conheço tudo o que você faz de bom, mas eu tenho contra ti. O conserto precisa ser feito. É por isso que aí ele se apresenta como olhos como chamas de fogo, que diz respeito à onisciência de Deus, aquele que vê todas as coisas e nada passa desapercebido. A gente pensa que olha uma igreja que vê com todos esses dons, acha que é a melhor igreja que existe, mas não. Deus, ele vê tudo e ele exige e diz, olha, haverá punição se não se corrigir. É preciso se corrigir, é preciso se consertar. Se não se consertar, vai haver punição, será cortado. É interessante, né, irmã Cecília, que o texto diz que ele tem os olhos como chama de fogo, igual você bem colocou, fala da sua onisciência, mas também fala de juízo. Ou seja, ele não tolera. Vai haver juízo. Bronze é a justiça de Deus, né? O bronze é a própria justiça. Na verdade, o bronze, além da justiça, pés de bronze, fala da conquista, né? Porque se a gente for olhar a igreja de Tiatira, estava sobre o domínio romano. Estava sobre um reino que não tinha nada a ver, que depois eu acho que a gente deve entrar nessa questão do reino, que existia a promessa do reino davídico, né? Essa teologia do reino é muito forte, eu até separei alguma coisa para falar, se houver tempo. Mas ele vem com pés de bronze, que fala também do poder de domínio, né? Então, é interessante observar essas características do Filho de Deus, de Jesus como Filho de Deus. É porque a gente não pode esquecer, em todas as casas, igual no caso aqui, né? O Senhor se apresenta à igreja. Como que ele se apresenta? Como nós chamamos, né? A teologia alta, né? Ele é o Senhor. Fala da sua divindade, ou seja, ele é o Filho de Deus, não é? Ou seja, ele tem os olhos de chama, os olhos como fogo de chama, é aquele que tudo vê, é aquele que tudo contempla, os seus pés como latão, como diz George Land, diz que fala de julgamento. Então, ele é o Senhor da igreja, e como Senhor da igreja, ele contempla tudo, nada escapa aos seus olhos, ok? Nada escapa aos seus olhos, e ao mesmo tempo que nada escapa aos seus olhos, haverá sim juízo. Ele vai haver uma acerto de contas. Ou seja, resumindo, vamos parar de brincar de ser crente, não é? Vamos parar de brincar de ser crente, vamos parar de ser falsos ensinos. Uma hora a conta chega. Uma hora a conta chega. E aí nós vamos caminhando aqui, nós estamos no quarto tópico, que aí, assim, nós vimos aí o contexto da igreja, o contexto
vamos dizer assim, o contexto financeiro, o contexto econômico da cidade, né? Da sequência nós vimos aí o contexto religioso, uma cidade também que tinha ali os templos dedicados aos seus deuses, e cada deus representava as agremiações, né? Nós vimos aí o Senhor, ele se apresenta à igreja, como se apresenta. Isso é muito importante, os professores entenderem como é que o Senhor se apresenta à igreja, porque ele é o Senhor da igreja, ele é o dono da igreja, tá? Então ele se apresenta à igreja, aí nós temos no quarto tópico, como se apresenta o Senhor da igreja, aí ele vai dizer para João o que ele vê na igreja. Então ele faz uma avaliação da igreja, né? Ele faz uma avaliação da igreja. Nós vemos no versículo 19, como nossa irmã Cecília já colocou aqui, na perspectiva do Senhor Jesus, é uma igreja dinâmica. Sim. É uma igreja que trabalhava, uma igreja operosa. Uma igreja que, aos olhos... Tinha obra. Tinha obra, né? Mas eu acho interessante, né, irmã, que o Senhor, para o Senhor que vale, não é o que nós fazemos. Não é o que fazemos, é o que somos. Por mais que façamos, somos servos inúteis, né? Hã? Verdade. Porque é o que somos, porque o que acontece? Por isso que eu acho muito interessante, primeiro Samuel 16:7, quando ele diz lá para o profeta, ô Samuel, você vê com os olhos. Eu vejo, você vê o que está por fora, eu vejo o que está lá dentro. Ou seja, o Senhor avalia as motivações, o Senhor avalia as intenções. Então, por isso que para ele o que importa é o que somos, não o que fazemos. Porque, por vezes, aquilo que fazemos não reflete bem o que somos. E essa igreja aqui era uma igreja dinâmica, uma igreja que trabalhava, né? É uma igreja que havia qualidades, havia obra, havia amor, havia fé, havia serviço. Ou seja, havia fides e havia diaconia. Mas também havia o quê? Aí o Senhor vai fazer o quê? Uma crítica, versículo 20, né? Temos aí a crítica que o Senhor faz, que é o que nós estávamos comentando agora há pouco, que ele tem alguma coisa contra essa Jezabel, essa falsa mestre. Na sequência que nós vamos ver aí, aí o versículo 21, e isso é muito interessante, ele chama o arrependimento, ou seja, ele dá oportunidade, não é, irmã Cecília? Sim. Ele dá oportunidade. Ele dá oportunidade, ele fala do arrependimento. Eu gostaria só de voltar um pouquinho, se você me permitir, irmão. É que quando você falou sobre que ele conhece todas as emoções, é interessante que ele fala daqui, olha, que sonda os rins e o coração. Quando ele diz assim, sonda os rins, porque para os judeus, os rins é a sede das emoções. Então, assim, tudo que você sente, tudo que você pensa, tudo que a sua motivação, ele está dizendo, eu conheço tudo, porque eu sondo a sede das suas emoções. E aí ele fala do coração, que é do intelecto, do conhecimento, porque esse grupo, sabe, Milton, que influenciava ali na igreja, ele se colocava acima dos demais. Era um grupo intelectual. E aí o Senhor se apresenta e vem dizendo assim, eu sondo os rins e os corações, eu sondo as suas emoções, o que você pensa, o que você acha, o que você sente, o que você pensa que sabe que é o seu intelecto, o seu pensamento, eu sondo a sua inteligência, eu sei tudo minuciosamente. Entendeu? Então, é interessante nesse aspecto, né? Isso é muito importante nós compreendermos saber que Ele é o Senhor, Ele sabe, Ele vê, e não há nada que nós possamos esconder dEle. Por menor que seja aparentemente o nosso sentimento, a nossa emoção, Ele está contemplando. Ele é o Senhor que sabe, é o Senhor que vê, é o Senhor que sonda. Mas continuando aqui, irmãos, para nós, nosso tempo já está indo, sabe que o tempo urge, né? Como já dizia alguém, né? O tempo urge. O que nós vamos ver aqui? Ele, como em todas as cartas, ele faz uma promessa, não, pastor Rogério? Ele faz uma promessa caso haja o arrependimento. O aspecto da igreja, ela tinha os aspectos bons, também tinha os aspectos que o próprio Jesus, ele foi ali e tratou, mas dentro daquela igreja haviam remanescentes, né? Haviam pessoas que eram fiéis à palavra, e ali ele faz uma promessa, que aqueles que permanecerem, que forem fiéis, ele daria a vitória para aquelas pessoas, né, aos fiéis dentro daquela igreja. Essa frase que a gente encontra várias vezes, né? Ao vencedor
que guardar até o fim as minhas obras, não é? Eu lhe darei autoridade sobre as nações. É isso, né? Isso. Então, ou seja, há uma promessa. Toda igreja há uma promessa, desde que haja um E arrependimento. sempre há os remanescentes, né? A gente às vezes pensa, não, sempre o Senhor ele preserva pessoas que tenham compromisso, né? Porque quando o Senhor fala com a igreja de Tiatira, o Senhor tinha visto aquelas pessoas que estavam ali. E com certeza essas pessoas que estavam preservando, guardando, que o Senhor falou que eles eram fiéis, com certeza eles não toleravam isso, né? Então, ao professor que os alunos da escola, fica bem claro que não era uma coisa assim que acontecia e também estava, não, existiam pessoas ali que resistiam àquilo e não aceitavam aquilo que acontecia. Nós vamos ver ao longo da história que o Senhor sempre teve os seus remanescentes, sempre teve os seus fiéis. Por mais que surja aí os insubmissos, por mais que surja aí os falsos, mas o Senhor sempre tem os seus que se mantêm fiéis ao seu senhorio. Por certo, a igreja de Tiatira também teve isso aqui, tanto é que ele faz essa promessa. Ao vencedor, né? Ao vencedor, ele daria autoridade sobre as nações. Mais alguma coisa, irmã Cecília, nesse ponto? Então, isso é muito forte quando ele fala ao vencedor. Inclusive, eu observei aqui no seu comentário no tópico 3, que tem uma referência aqui do Salmo 2, né? Uhum. Veja como isso é forte. Eu queria enfatizar, porque isso tem a ver conosco. Uhum. Isso tem a ver com a gente hoje. Então, no Salmo 2 aqui, ele se apresenta como o Filho de Deus. Estou voltando só um pouquinho, só para a gente entender essa frase do vencedor, Milton. Uhum. Isso é importante. Então, no Salmo 2, ele se apresenta como Jesus, o Filho de Deus. E aqui também, na carta da igreja Tiatira, ele se apresenta como Jesus, o Filho de Deus. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque o mundo está um caos. E por que o mundo está um caos? Porque o reino não está no domínio divino como deveria ser. O reino está no domínio romano. E aí, o que acontece? Porque o Apocalipse, ele faz uma alusão ao momento político e, ao mesmo tempo, que aponta para o reino definitivo de Jesus. Uhum. Então, o que acontece? Quando você lê... um romano lê a carta de Tiatira e diz aqui que ao que vencer vai reinar. O romano fala assim, olha, tem alguma coisa errada, esse pessoal está querendo aprontar. Veja a alusão que faz ao momento político. Por outro lado, aqui, como eu disse lá no início, tinha um mercado muito forte, muito grande de escravo. Tinha muitos escravos participando, cristãos dentro da igreja, que vai ouvir, está ali sofrendo, a maioria deles não eram cidadãos romanos, está sofrendo debaixo de um jugo de um imperador, mas existia aquela promessa do reino davídico que aquele que trouxesse a mensagem de Deus, ele traria consigo o domínio e o reino. Uhum. E o reino aqui está nas mãos do Império Romano. Aí esse escravo ouve a frase, aquele que vencer reinará com o reino de fato. Porque esse reino romano aqui não é o rei de direito. O rei de direito é Jesus, o Senhor. Você está entendendo? Então, isso é muito forte, isso tem a ver conosco. Por quê? Porque às vezes a nossa fé, ela às vezes vacila diante de tudo que a gente vê acontecendo, diante de um mundo tão desarraigado, desconectado de Deus, quando às vezes parece que o rei, que é Deus, que é o rei de direito, não parece ser o rei. Então a nossa fé, ela às vezes vacila. Mas aí a gente percebe o quê? Que quando nós aceitamos a Cristo, que quando nós nos submetemos ao reino, Deus ele reina em nossa vida e aí esse reino vai crescendo, crescendo e triunfa. E isso é muito real, porque quando a gente olha assim,
para as ruínas de Tiatira, para as ruínas das cidades do Apocalipse, quando a gente procura onde está o poder da Grécia Antiga, onde está o poder do Egito, da Babilônia, as grandes potências da Bíblia, e a gente percebe que tudo isso passou. O que impera hoje é o reino de Deus em nossas vidas, que faz a diferença. E a gente sabe que Ele um dia vai reinar para sempre. Então existe essa conexão entre a nossa vida hoje, entre tudo que a gente vê hoje, a igreja que sofre, mas a gente crê nessa palavra. Um dia nós reinaremos com Ele. E os cristãos de Tiatira, eles acreditavam nisso. Quando vem essa palavra, fazendo alusão tanto à realidade deles e ao futuro, eles sabem que o Rei de Direito é Jesus Cristo, o Senhor. É isso aí. Aqui no texto, o Senhor está dizendo assim, os vencedores serão aqueles que se opuserem à invasão do paganismo na igreja. Para nós, hoje, vencedores são aqueles que resistiram aos apelos do sistema de valores do mundo e manter-se fiel aos valores do reino de Deus, como foi colocado agora há pouco pela nossa irmã Cecília. Então, vencedor hoje, o cristão que é vencedor, é aquele que se mantém fiel aos valores do reino de Deus e, nesse sentido, se coloca contra, se opõe aos valores do sistema mundano. A gente observa a questão da adaptação que a igreja está sofrendo. A igreja deveria, o mundo se adaptar à igreja, né? E a igreja, infelizmente, ela está se adaptando ao mundo. Quando a gente diz igreja, não é a igreja de Cristo, é algumas denominações que estão cedendo ao sistema do mundo, né? Então a gente vê que aquele que vencer, aquele que resistir, aquele que perseverar, ele vai ser, da parte do Senhor, galardoado, ele vai ser abençoado. E um ponto que a irmã falou, e é importante a gente ressaltar, que dentro desse contexto que a igreja está, Jesus ele se apresenta como Filho de Deus, porque dentro desse império, que era o império da época, o próprio César um dos títulos de César, ele era o Filho dos deuses. Então Jesus ele se apresenta, né, naquele contexto, naquele cenário, diz, olha, se tem aí o Filho dos deuses, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Senhor dessa igreja. Então você vê que Jesus no caos, ele se apresenta, isso é muito importante. Em toda a história, irmãos, sempre no caos o Senhor se apresenta e levanta homens, mulheres, para fazer a sua vontade e exercer o chamado. Então nesse caso aí nós vamos perceber que o Senhor deixa claro que Ele não admite, sob hipótese alguma, que o cristão, a cristã, abrace outra doutrina que não seja a sua palavra. O texto, então, à nossa frente, destaca o perigo de perder o Senhor Jesus como parceiro ao acolher falsa doutrina dos falsos mestres. E aí nós vamos caminhando aqui, então, para a aplicação do texto. A aplicação do texto, claro, se encontra desde o capítulo 2, versículo 18 a 29. E aqui, a aplicação é essa. Qual é o perigo da igreja ser transigente às falsas doutrinas? Eu vou comentar o primeiro ponto, depois a nossa irmã Cecília e, por fim, o pastor Rogério. Então, a aplicação do texto, a questão é, qual o perigo de uma igreja ser transigente com as falsas doutrinas? Primeiro ponto, a igreja não terá o Senhor Jesus como seu parceiro, e sim estará contra ela. Porque ele diz no verso 20, né? Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel. Então, quando a igreja ela abraça as falsas doutrinas, sua relação com o Senhor Jesus torna-se afetada. Porque o Senhor diz que não podereis servir a dois senhores. Ou é um, ou é o outro. Não dá para nós servirmos dois evangelhos. Ou é o evangelho de Jesus, ou não é o evangelho de Jesus. Tá? Então, nós vamos entender que o Senhor sempre salienta que nós não devemos jamais abraçar práticas que não são condizentes com a sua palavra, pois ele não suporta. Isso fica muito claro, capítulo 2, versículo 14, que ele diz assim, ó,
Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois, que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e a praticarem prostituição. Ou seja, aqui falando da igreja de Pérgamo. Então o Senhor não tolera, o Senhor não suporta aquele que se diz cristão, aquela que se diz igreja dele, abraçar uma outra doutrina, abraçar um outro ensino, por maior, por mais fantástico, por mais espetaculoso que seja a revelação, o ensino, a experiência, o Senhor não tolera. Então aqui o mestre deixa claro que ele não admite, sob hipótese alguma, que o cristão, a cristã, abrace outra doutrina que não seja a sua palavra. Então o texto em estudo destaca o perigo de a igreja perder o Senhor Jesus como parceiro por acolher falsas doutrinas dos falsos mestres. Haja o que houver, permaneça com o ensino de Jesus. Como diz um certo pastor, um grande pregador aí que eu conheço, o evangelho é simples. Quem complica fala da parte do diabo. O evangelho é simples. Não tem muita coisa, não tem coisa espetacular, não, o evangelho é simples. Ele vai dizer que ele é o bom pastor, ele vai dizer que nós somos as ovelhas, ele vai dizer que ele é a porta, ele vai dizer que ele é a ressurreição, ele vai dizer que ele é a vida. Amém? Ponto 2 é com você, né, Cecília? E o terceiro fica contigo. Então, aqui na nossa revista, diz que a igreja não terá como resistir à sedição do falso profeta. Porque quando a igreja ela se envolve com o ensinamento falso, ela abre as portas e parece que isso mina as forças da igreja. Mina as forças dos cristãos e a tendência é ceder cada vez mais. É interessante que quando Deus diz assim que ele odeia o pecado, ele odeia a mentira, na verdade, na maioria das vezes, Deus está dizendo que ele odeia o ensinamento falso. Não é qualquer mentira, obviamente, que Deus não vai gostar da mentira, não vai aceitar, mas assim, quando ele se refere a esse odeio a mentira, ele está dizendo do ensinamento falso, entendeu? Tão grave que é. Porque assim, o cristão acaba perdendo a sua identidade. Eu tinha um professor que ele costumava dizer assim que as igrejas precisam de pastores radicais. Você dizendo do ensinamento simples. Então, é bem isso. E ele dizia assim, as igrejas precisam de pregadores radicais, de pastores radicais, e aí eu acrescento, de professores radicais, lembrando sempre que radical é diferente de extremismo. Uhum. Radicalismo é uma coisa, extremismo é outra coisa. Porque o radical, ele faz parte, ele fala da raiz. Uhum. Então, o ensinamento, para a gente saber se o ensinamento é verdadeiro ou não, é fácil. Vai na raiz. Vai no evangelho e vê de onde vem essa mensagem. E aí você chega no radical. Jesus é a raiz, né? Jesus é a nossa raiz, é onde a gente tem que estar arraigado. O evangelho é onde a gente tem que estar arraigado. Mas quando o cristão e quando a igreja começa a ceder, as suas forças serão minadas. Então, ele não tem força para reagir. Ele precisa consertar, rejeitar totalmente, de forma radical, e ficar com o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Nós estamos acompanhando aí, na aplicação do texto, respondendo às questões. Qual o perigo, ou quais são os perigos de uma igreja ser transigente com as falsas doutrinas? Primeira lição é, a igreja não terá o Senhor Jesus como seu parceiro, e sim contra ela. O segundo, abordado pela nossa irmã Cecília, é que a igreja não terá como resistir à sedução do falso profeta. E aqui nós vamos caminhar, então, para a terceira lição, para responder essa questão. Qual o perigo de uma igreja ser transigente com as falsas doutrinas? Doutrinas, pastor Rogério. Então, a consequência que, no mínimo, vai ser dolorosa, como foi colocado pelo próprio irmão aqui, porque quando a gente vê essa questão dessa igreja, ela é uma igreja doente, ela tinha uma enfermidade espiritual, né, que precisava ser curada.
Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, 11:30, o texto que a gente lê todo segundo sábado, né? Que haviam pessoas fracas, doentes e que estavam ali dormindo. Então, essa igreja, ela tinha também essas pessoas que estavam doentes, enfermas, e elas precisavam ser curadas, elas precisavam ser saradas dessa enfermidade. Aí vem falar também da questão da consequência. Vai haver uma consequência da recompensa, tanto do fiel como do infiel. Tiago, capítulo 2:3, diz que o juízo será feito sem misericórdia, né? Então é uma coisa assim que a gente olha bem pesada, mas é uma realidade que a gente precisa encarar, a gente precisa, ao mínimo, procurar fazer as coisas corretas, procurar levar as pessoas a ter a consciência da responsabilidade que é servir a Deus, porque é a lei da colheita, né? O que a gente vai semear, a gente vai colher. E não tem como fugir disso. Amém? A nossa revista da Assembleia de Deus, e sob os cuidados aqui, Assembleia de Deus, Ministério de Santo André, sob a direção aqui do CAPED, a pessoa do pastor Paulo Gonçalves, os demais irmãos, a equipe, a revista nossa, Ensinamentos Bíblicos, ela tem um diferencial. O diferencial encontra justamente na aplicação do texto. Eu quero lembrar aos professores não se deterem tanto no contexto, nós chamamos no pano de fundo, precisa dar-se o pano de fundo até para se entender o contexto, o conteúdo da igreja, porque o senhor está falando aqui, porque nós vamos observar que todas as igrejas, não todas, mas 5 igrejas, elas absorvem o aspecto do contexto social, econômico, político, religioso que a qual está inserida. Isso é importante, deve ser salientar. Mas os professores não devem deixar, assim, ou não ser relapso na questão da aplicação do texto, porque o que vai fazer diferença para os alunos, para os ouvintes, para os irmãos, para as irmãs, que estarão ouvindo a aula, estarão presencialmente ou online nesse estudo, é justamente a aplicação do texto. Veja que colocamos aqui qual o perigo de uma igreja ser transigente com as falsas doutrinas. Então, nos faz necessário enfatizarmos a aplicação do texto, porque é a aplicação que vai nortear, que vai dar um norte, tá? na atitude, nos valores, no comportamento dos cristãos e as cristãs das nossas respectivas igrejas. Eu acho que esse aqui talvez seja um diferencial das nossas revistas, porque darmos informação, falarmos do contexto religioso, contexto histórico, contexto econômico, contexto social, é legal, mas aí o aluno sai no final, sim, mas e aí, o que eu faço com isso? Lembre-se que o importante da Bíblia Sagrada é que ela toque as nossas vidas. O texto sagrado tem que tocar as nossas vidas, tem que falar as nossas vidas, tem que falar a nossa consciência, tem que falar os nossos valores. Então é por isso que eu entendo que a nossa revista tem esse diferencial. Então, professor e professora, fique atento nessa questão da aplicação do texto. Então, nós concluímos essa aula de hoje dizendo o seguinte, que aos olhos do Senhor Jesus não basta ser uma igreja fervorosa espiritualmente. Tá? É bom, é bom. Como diz o pastor Paulinho, é excelente. Ter cultos avivados, cultos alegres, isso é excelente. Mas é preciso ser absolutamente intransigente com os ensinos dos falsos mestres, dos falsos profetas, com seus falsos ensinamentos. Tá? Tomemos cuidado. Nós precisamos hoje, mais do que nunca, irmã Cecília e pastor Rogério Morro, mais do que nunca, a igreja do Senhor Jesus necessita de que tenhamos discernimento de espíritos, discernimentos teológicos, discernimentos doutrinários dentro da igreja. Por isso que se faz necessário o conhecimento da palavra, que o Senhor Jesus mesmo disse que o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo, que estou sempre citando para os meus alunos. Baseado lá em João 8,32, o Senhor Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, a ignorância aprisiona, o conhecimento liberta.
o que nos faz libertar, que nos faz sair, sermos intransigentes com os falsos ensinos, com os falsos mestres, com os falsos profetas, é o conhecimento. Por isso que Pedro diz, conhecer não somente na graça, mas também no conhecimento. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor Jesus, para não errarmos por falta de conhecimento. Então, vale lembrar ainda que o Senhor Jesus não deixou ser conduzido somente pelas qualidades da igreja em Tiatira. Muito pelo contrário. Ele enfatizou sobre a necessidade de uma verdadeira contrição por parte dos cristãos em relação às práticas ensinadas pela falsa profetisa. É bom sermos espiritualmente fervorosos, mas, acima de tudo, nós não tolerarmos os falsos ensinos trazidos pelos falsos mestres e mestras na igreja do Senhor Jesus. Assim, meus amados irmãos e irmãs, caros professores e professoras, estamos ensinando mais um momento aqui de ensinamentos bíblicos da palavra do Senhor. Agora com vocês as considerações finais da nossa irmã Cecília e nosso pastor Rogério Monroe. Como fala final, eu queria pensar com vocês sobre como agir num ambiente ou num contexto semelhante ao da igreja de Tiatira. E aí, nesse sentido, eu queria tentar chamar a atenção de vocês para o versículo 24 e o versículo 25 do nosso texto, que diz assim: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E eu vou repetir as duas últimas frases. Que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ou seja, é aquilo que já aprendeu, é o evangelho puro e simples, não tem outro. Apegue-se à verdade e assim nós alcançaremos o reino de Deus. Eu gostaria de concluir colocando um exemplo de uma igreja que era os bereanos, né? Atos 17, que eles examinavam a palavra. E como foi dito aqui, Oséias, né? Que o meu povo ele sofre por falta de conhecimento da palavra. Então que a gente possamos ter esse mesmo cuidado, né? De tudo examinar ali, eles examinavam e nada passava desapercebido, né? A gente crescer com equilíbrio, acho que isso é importante, né? A gente também, não adianta a gente só, Bíblia também não tem nenhum grau de intimidade com Deus, acho que tem que ser esse equilíbrio e ser como os bereanos, ter ali, no mínimo, a curiosidade de ver se aquilo ali é de Deus ou não, tá? Eu agradeço essa oportunidade. Amados e amadas, foi uma alegria poder estar convosco nesse dia e, permitindo Deus, estaremos aqui na próxima semana para termos o nosso próximo encontro falando sobre a lição de número 8, Sardes, a igreja dos mortos-vivos. Não perca, divulguem, dá o endereço, o seu amigo, o seu irmão, o seu parente, para compartilhar os nossos ensinos. Professores, temos o material, nossa revista, dedique-se, empenhe-se, investigue, estude e dê o seu melhor para os seus alunos. Assim está servindo o Senhor com qualidade. Que Deus lhes abençoe, Cristo Jesus, e tenha uma boa semana. A paz do Senhor.